Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Como vocês já sabem, sou Dani Flório e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Esse é o nosso episódio número 1. E para iniciar nossas reflexões neste canal, que tal começar por uma questão importante para a primeira infância? A educação infantil. Vamos começar com uma frase do nosso querido Vital de Donnet. Falar da creche da educação infantil é muito mais do que falar de uma instituição, de suas qualidades e defeitos, da sua necessidade social e da sua importância educacional. É falar da criança, de um ser humano pequenino, mas exuberante de vida. Refletindo aí um pouco com o Vital, será que a educação infantil sempre foi organizada da forma como conhecemos hoje? Por que ainda temos instituições escolares mais voltadas para o cuidar na etapa da creche e escolas e famílias que entendem como obrigação dos últimos anos da educação infantil a alfabetização das crianças, por exemplo? Bom, para começar essa discussão, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, para entender um pouco como é que tudo isso se constituiu. Do ponto de vista histórico, a educação da criança esteve sempre sob a responsabilidade exclusiva da família durante muitos séculos, porque ela não convivia com os adultos e outras crianças que ela participava das tradições, aprendia as normas e regras da sua cultura, então é natural que estivesse na família, que a criança permanecesse em família e ali constituiria então a sua socialização e educação. Porém, com a Revolução Industrial na Europa, na transição do feudalismo para o capitalismo, as mulheres começam a entrar no mercado do trabalho fabril. As fábricas começam a recrutar mulheres e crianças um pouco maiores. E com isso, acaba alterando a forma da família cuidar e educar seus filhos. Porque agora as mães operárias não tinham com quem deixar seus filhos pequenos, acabam passando a utilizar o trabalho de outras mães, que não estavam nas fábricas, mas vendiam seus serviços como cuidadoras dos filhos das mulheres operárias, eram as chamadas mães mercenárias. Criou-se, como nos diz Gilda Riso, uma nova oferta de emprego para as mulheres, mas aumentaram os riscos de maus tratos também às crianças, porque imaginam várias crianças reunidas em maior número, aos cuidados de uma única mulher pobre, geralmente despreparada. Acabava sendo muito mais fácil, os gritos, bater, como forma de disciplinar essas crianças, Então, além da pouca comida, higiene, ruim, acabou gerando um quadro caótico de confusão que terminou no aumento de castigos e muita pancadaria, a fim de tornar as crianças um pouco mais sossegadas, passivas, Era a forma como se encontrou. E como a preocupação dessas famílias pobres era com a sobrevivência, então os maus tratos e o desprezo pelas crianças foram aceitos como regra. Ok, Poderia ser assim. Só que também era comum algumas famílias que não tinham recursos para pagarem o trabalho das mães mercenárias deixarem as crianças sozinhas em casa ou nas ruas, enquanto trabalhavam. E com as mazelas contra a infância se tornando tão comum, surgiram as primeiras instituições filantrópicas na Europa e nos Estados Unidos, que tinham como objetivo cuidar e proteger as crianças enquanto as mães saíam para o trabalho, ou aquelas crianças que estavam abandonadas já também. E apesar então desse início mais voltado para as questões assistenciais e de custódia, essas instituições lá na Europa e nos Estados Unidos se preocuparam também com algumas questões não só de cuidados, mas de educação. Vistos se apresentarem também como pedagógicas desde o seu início. Nós temos, acho que, alguns exemplos interessantes. A escola de Robert Owen, criada em 1816 em New Lanark, na Escócia, feita para os operários da sua indústria, seus filhos e a comunidade, que recebia crianças de 2 a 5 anos e tinha como objetivo trabalhar lições que abordavam a natureza, exercícios de dança, de canto coral. Os materiais didáticos tinham um propósito educativo, porque possibilitavam às crianças o desenvolvimento do raciocínio e o julgamento correto diante de algumas situações propostas pelo professor, além dos cuidados mesmo básicos de higiene e alimentação. O primeiro jardim da infância também, que a gente pensar lá de 1840, em Blankenburgo, pelo Froebel, que tinha uma preocupação não só de educar e cuidar das crianças, mas de transformar a estrutura familiar, de modo que as famílias pudessem cuidar melhor de seus filhos. Tá, mas isso foi a Europa e Estados Unidos. E no Brasil? Como foram criadas as primeiras instituições para a infância? Diferente dos países europeus, no Brasil, as primeiras tentativas de organização de creches e orfanatos surgiram com um caráter assistencialista, mesmo, com o intuito de auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de casa, as viúvas desamparadas e também acolher os órfãos abandonados. Considerando que nessa época não se tinha
um conceito bem definido sobre as especificidades da criança, ela era vista como um objeto. Então, o que importava era, por um lado, tirar das ruas e dar um destino às crianças abandonadas, e para as crianças pobres, filhas de operárias, garantir, propiciar cuidados de higiene e alimentação enquanto suas mães trabalhavam. Uma das instituições brasileiras mais duradouras de atendimento à infância, que teve seu início antes da criação das creches, foi a Roda dos Expostos, ou a Roda dos Excluídos, nas Santas Casas de Misericórdia. Por mais de um século, a Roda foi a única instituição de assistência à criança abandonada no Brasil, e apesar dos movimentos contrários a essa instituição por parte de um segmento da sociedade, somente no século XX, já em meados de 1950, em que o Brasil efetivamente extinguiu as rodas, né? A Roda dos Expostos. Foi o último país a acabar com esse sistema de rodas, dos enjeitados. Então, imagina o quanto isso é marcante na nossa história, né? Você tem como uma principal instituição a Roda dos Expostos, que é exatamente aquela instituição onde você põe a mãe solteira, ou a mãe de um filho bastardo, enfim, ou que não tem condições de criar, colocava a criança, girava, apertava uma campainha e as freiras sabiam que ali, então, havia chegado uma criança a ser cuidada por elas, né? Bom, ainda no final do século XIX, foram criadas creches, né? Não pelo poder público, mas por organizações filantrópicas, com esse foco especialmente no combate aos altos índices de mortalidade infantil da época, né? Eram tempos complicados com relação à alimentação, higiene, então o índice de mortalidade infantil era muito alto e começou a ter realmente uma preocupação, um caráter aí assistencial de prover alimentação e cuidados adequados às crianças pobres. Começam a surgir também no final do século XIX e início do século XX, como nos lembram a Jaqueline Pascoal e a Maria Machado, algumas tendências na implantação de creches e jardins da infância. Citam 3 tendências: a jurídico-policial, que defendia a infância moralmente abandonada, então pensava naquelas crianças que estavam abandonadas, nos desvalidos; a médico-higienista, pensando justamente de que forma poder oferecer cuidados aí de higiene pessoal para essas crianças, alimentação; e a religiosa, porque as primeiras instituições a realizarem tentativas de espaços como creches, né, ou chamados asilos infantis ou orfanatos, foram as instituições religiosas, especialmente da Igreja Católica. Ambas tinham a intenção de combater o alto índice da mortalidade infantil, tanto no interior da família como nas instituições de atendimento à infância. Então, prevalecia ainda o caráter assistencialista. Com o processo da implantação da industrialização no país, né, essa crescente industrialização e a inserção cada vez mais da mão de obra feminina no mercado de trabalho, a chegada dos imigrantes europeus no Brasil também, os movimentos operários ganharam força. Eles começaram a se organizar, especialmente nos centros urbanos, né, mais industrializados, e reivindicar melhores condições de trabalho. Dentre essas condições estava a criação de instituições de educação e cuidados para seus filhos. Então, as creches surgem no Brasil dentro desse movimento operário, né, com uma reivindicação. Então, era um trinômio, né, criança, trabalho, mãe, né, e ainda podia falar pobre, né, em geral, para crianças pobres. Ao longo das décadas, as poucas conquistas não se fizeram sem nenhum conflito, né, óbvio. Com o avanço, e o que vai acontecendo é que, quanto mais industrializado é o país, acabam que as mulheres também de classe média entram no mercado de trabalho. E com isso aumenta a demanda pelo serviço das instituições de atendimento à infância. Então agora não dava mais para ser apenas com um olhar das crianças pobres, né, de como assistir crianças pobres cujas mães têm que trabalhar para sobreviver. Também mães que teoricamente teriam condições, né, mais condições, começam a entender que solicitar esse tipo de serviço e o Estado precisa, então, de alguma forma, intervir. Então, os movimentos feministas, especialmente os que partem nos Estados Unidos, tiveram um papel muito especial nessa revisão desse significado das instituições, né? Que mudar o enfoque, defender a ideia de que tanto as creches como as pré-escolas tinham que atender a todas as mulheres, independente das suas necessidades de trabalho ou condição econômica. O resultado desse movimento culminou no aumento do número de instituições mantidas e geridas pelo poder público, né? Então, essas instituições elas ganharam enfoques diferentes, passando a ser reivindicadas como um direito de todas as mulheres trabalhadoras,
mas também muito baseadas no movimento da teoria da privação cultural. O que é isso? A ideia de uma educação compensatória. Então, no Brasil, já a meados da década de 70, considerava-se que o atendimento à criança pequena fora do lar possibilitaria a superação das precárias condições sociais a que ela estava sujeita. Ou seja, as instituições públicas, elas surgem com uma lógica, e aí tem coisas, o cunho educacional surge em função de, como compensação à precariedade da vida dela dentro do seu lar, ou seja, para aquelas crianças pobres que não têm acesso, então era uma forma de compensar, e ao mesmo tempo você também preparava, então pré-escola, né, surge da pré-escola, que é preparar para a entrada dessa criança depois no ensino regular. Então, enquanto as instituições públicas atendiam as crianças dessas camadas mais populares, com esta lógica, com essa proposta compensatória, as escolas particulares já tinham mais um cunho pedagógico, funcionavam só em meio turno, dava ênfase à socialização e à preparação para o ensino regular. Enquanto as crianças das classes menos favorecidas eram atendidas com propostas de trabalho que partiam de uma ideia de carência e deficiência, as das classes sociais mais abastadas recebiam uma educação que privilegiava a criatividade, a sociabilidade infantil. Então, desde o seu início, né, a educação infantil no Brasil já começa com essa distinção clara de formatos distintos a partir da sua condição social. Em 1932, por exemplo, surge um manifesto dos pioneiros da educação nova, que defendia a educação como uma função pública, considerando a educação pré-escolar como a base da educação escolar. Ou seja, a partir deste movimento, pretende-se demonstrar à sociedade que a educação é da responsabilidade do poder público, bem como procurar dar ênfase para a sua importância como uma preparação para o início da vida escolar, daquele indivíduo em desenvolvimento. Tá, mas em termos de legislação, quando se iniciaram avanços mesmo para regulamentar, né, a universalidade da educação infantil, para que ela fosse considerada efetivamente uma etapa do ensino, a primeira etapa de ensino? Somente com a chegada do Estado Novo, em 1937 a 45, o governo assume oficialmente a responsabilidade na esfera do atendimento infantil. Então, cria-se o Ministério da Educação e da Saúde, né? Porém, as propostas do Estado, de modo geral, para o atendimento à infância, estavam baseadas no estabelecimento de convênios com entidades filantrópicas, né, religiosas e particulares, na manutenção do atendimento indireto e na implantação de programas como Mãe Crecheira, por exemplo, né, afastando-se desse modo ainda da criação e gerenciamento direto dessas instituições. Mãe Crecheira é uma lógica remetendo lá aquelas mães mercenárias, né, do século XIX, mas numa perspectiva de mães que se organizavam e elas cuidariam dessas crianças, daquela vila, daquela rua, com um apoio, com recurso financeiro vindo do Estado, com algum tipo de apoio, especialmente para ainda o olhar da alimentação, né, da higiene, com alguma coisa já pensando no pedagógico, mas eram mulheres sem informação para isso. Era uma mãe que cuidava dos outros, das crianças, com algum tipo de recurso do Estado. Então, o Estado continuava ainda afastado, né? Ainda transferia aí para a sociedade civil uma responsabilidade que seria estatal. Junto ao Ministério da Educação e Saúde, também foi criado em 1940 o Departamento Nacional da Criança, para, entre outras atividades, estabelecer normas para o funcionamento das creches. 2 décadas mais tarde, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, a 4.024, ela estabeleceu que crianças com idade inferior a 7 anos receberiam educação em escolas maternais ou jardins de infância. Porém, ela continuou estimulando empresas e indústrias a manter as instituições para os filhos dos seus trabalhadores, né? Lembra que a creche surgiu muito com a reivindicação das operárias, então era comum que essas creches acontecessem e fossem sustentadas pela própria empresa, né? Então eram creches vinculadas às empresas, e se citavam, nós continuava esse estreitamento desse vínculo educacional entre o sistema educacional e essas instituições. Só que, novamente, não era o governo quem estava à frente, né? Ele fazia convênios e repassava a sua responsabilidade. E aí também, em 67, a gente tem o plano da assistência ao pré-escolar,
que na realidade indicava, né, trazia para as igrejas de diferentes denominações a implantação dos centros de recreação, como fosse um programa para atender crianças de 2 a 6 anos de bairros periféricos, de novo isentando o Estado. Então, faça um convênio, chama as igrejas, especialmente aí, claro, com muita força a Igreja Católica, para atender essas crianças de 2 a 6 anos nos bairros mais periféricos, da forma como bem, né, ainda um pouquíssima intervenção do Estado, né, da regulamentação ou das práticas pedagógicas, ainda com essa isenção. A LDB de 71 volta a falar sobre educação infantil, mas também só para a vigilância da educação infantil por parte dos sistemas de ensino, ou seja, agora o governo passa a tentar orientar e acompanhar, mas de novo ainda não está sob a sua responsabilidade de criar e manter esses espaços próprios. Então até a década de 70, pouco se fez em relação à legislação, né? São poucos avanços. Somente na década de 80, diferentes setores da sociedade começam a unir forças com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o direito da criança a uma educação de qualidade desde o nascimento. A luta da população, a partir da década de 80, principalmente dos operários e das feministas, na busca da democratização do país e o combate às desigualdades sociais, bem como a ampliação de escolas, possibilitou assim o acesso da população mais pobre às escolas, permitiu um aumento significativo de número de creches pelo poder público, mas ainda permanecia o assistencialismo como objetivo primordial das creches, né? Ainda não tinha o viés educacional, ainda na lógica da assistência, mas você já tinha aí o Estado tendo que prover um número maior de creches. Inclusive o movimento de luta por creche em São Paulo e a criação em 1974 do Serviço de Educação Pré-Escolar pelo MEC e a implantação em 1977 do projeto Casulo pela LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência, contribuíram com essa luta também, porque ampliou muito, né, o número, com o viés ainda da assistência, mas isso foi ser difundido inclusive para o Brasil afora, né, não só nos grandes centros urbanos. Mas avanço mesmo e mudança significativa nós tivemos a partir da CF de 88, da Constituição Federal de 88. Porque foi nessa Constituição em que o direito foi efetivamente oferecido, né? O direito à educação para todas as crianças. A inclusão da creche, da pré-escola no sistema educativo, né? Também, porque inseriu no artigo 208, no inciso 4º, o dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia da oferta de creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, é só a partir da Constituição que a gente tem efetivamente aquele direito garantido. E após, além da Constituição, né, surgiram outros diplomas legais, aí, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, a nova LDB, a de 96, que vão reafirmando esse direito como um direito educacional fundamental. E a gente percebe que o direito à educação infantil está muito ligado com a evolução dos direitos da criança. Porque vamos pensar que até então, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança era vista como um objeto, não como um sujeito de direitos. A partir do momento que que as crianças têm direito à educação desde o nascimento, isso faz com que eu tenha que ter um novo olhar, o Estado tem que ter um novo olhar para essa parcela da população. Né? E coloca claramente que não só o Estado, né? É direito da sociedade, do Estado, família, de todos, né? Acompanhar essa criança e oferecer a ela o direito à educação desde o seu nascimento. E com a Constituição também ela deixa claro, e depois também na LDB, aparece como a creche pré-escola, então, como instituições educacionais, não mais assistenciais. Mas como já estava muito arraigado, né, historicamente aí, elas vinculadas com as instituições filantrópicas, com esse outro olhar, então ainda você tem uma parte da população que continua vendo a creche, especialmente essa da creche dos menores, né, do 0 a 3, como um lugar de assistência, ou seja, de um cunho caritativo, né, a creche é para filhos de pobre, de mulheres pobres, né, e não como um direito de todas as crianças.
E até no dia de hoje, a gente pensar, observar, muita gente ainda tem essa concepção de que as creches as públicas, né, que elas são destinadas apenas a filhos de pessoas pobres. E as escolas, para as pessoas a partir da classe média, você coloca em escolas particulares, maternais ou pré-escolas, que aí que elas têm um outro caráter, né? Aí sim, educacional. É claro que a CF foi, sem dúvida, um marco histórico, né? Tendo em vista que com este documento não apenas determinou que a educação infantil fazia parte do sistema educacional, como também estabeleceu o dever legal do Estado de garantir esse direito a todas as crianças de 0 a 5, bem como definiu o direito à educação como um direito fundamental, garantidor da dignidade da pessoa humana, sendo este um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A partir da década de 90, então, o MEC, por meio da Coordenadoria da Educação Infantil, começou a discutir questões ligadas à qualidade de ensino, né, fornecida pelas creches e pré-escolas, e em 96, com a LDB, a 9394, ela determina a educação infantil como a etapa inicial da educação básica. Finalmente, a educação infantil está dentro da etapa inicial, é a primeira etapa da educação básica. O artigo 30 da LDB estabelece que a educação infantil deverá ser fornecida em creches para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escola de 4 até 6 anos de idade, bem como leva-se em consideração o desenvolvimento da criança neste período escolar, por meio de avaliações que serão feitas mediante acompanhamentos e registros, ou seja, a preocupação está em promover o desenvolvimento integral da criança pequena. E em 2009, a gente não pode esquecer que aconteceu uma emenda constitucional, a 59, que modificou alguns artigos da CF que vão afetar o direito à educação de um modo geral. E em relação à educação infantil, o artigo 208, inciso 1, torna obrigatória a educação básica dos 4 aos 5 anos de idade. Isto é, a educação infantil ministrada em pré-escolas atualmente é obrigatória. Então, é dever do poder público, bem como dever da família, matricular seus filhos em instituições de ensino condizentes com a idade escolar. Então, porque antes era a partir dos 6, né, do 7, na verdade, com o início da vida no ensino fundamental, né, no ensino regular obrigatório. Agora, o ensino regular obrigatório abrange também a educação infantil, na etapa a partir dos 4 anos, sendo fica só a etapa da creche como um direito, oferta também pelo Estado, porém ainda é uma escolha da família. Ele não é obrigatório, né, para a criança. Então, com esse advento dessa lógica nova agora, que você tem da creche, da educação infantil dentro da etapa da educação, e a gente pensar hoje, então, a nossa divisão, mas como é que se define? Então, hoje nós temos creche e pré-escola. Creche, 0 a 3 anos e 11 meses. Pré-escola, 4 a 5 anos e 11 meses. Alguns municípios chamam de educação infantil, essa segunda parte, outros de pré-escola, outros de infantil, né? A denominação acaba mudando um pouquinho por município. Por exemplo, tem município como São Paulo que a etapa da creche, ela se denomina a etapa o estabelecimento de ensino que acolhe a creche são os 6, Centro de Educação Infantil. Ou pode ser CEMEI, né? Centro Municipal de Educação Infantil. E aí cada município vai se organizando, mas a lógica é essa, é o atendimento à criança de 0 a 5 anos e 11 meses. E este atendimento, lembrando que nós passamos, pensando historicamente, ela vem da assistência, ela vem com a lógica do cuidado, e que ele precisa estar presente. Né? Na educação infantil, o cuidar e o educar, eles têm que estar juntos, eles são ações indissociáveis e complementares, porque ao mesmo tempo que eu educo, eu também cuido. Especialmente pensamos na etapa na creche, eu estou falando de bebês que precisam sim de cuidados de alimentação, de higiene, do carinho, do afeto, e precisam também do aprender, da aprendizagem, que se dá não por meio ainda das palavras, das letras, desculpa, dos números, mas de toda a interação com o adulto. E mesmo quando eu tenho na última etapa de 4 a 5 anos e 11 meses, fica claro que para essa criança que já consegue, por exemplo, se alimentar sozinha, ir ao banheiro sozinha, né,
se trocar, começa a já conseguir ter uma independência no cuidado consigo mesmo, ela ainda precisa dessa orientação, desse reforço, e precisa também de todos os estímulos que vão auxiliá-la a desenvolver o seu potencial ao máximo, né, antes de chegar no ensino fundamental. O que não significa que seja uma obrigatoriedade da educação infantil que todas as crianças saiam dali alfabetizadas. Né? Elas não têm essa obrigatoriedade. Ela é um espaço feito, pensado, tem que ser pensado para o desenvolvimento integral da criança. E que, naturalmente, pode, a partir dos estímulos todos que ela for recebendo ali, das interações, ela já possibilita que ao chegar no primeiro ano do fundamental, ela esteja com as capacidades todas aí já afloradas para o início do seu processo da alfabetização. A gente tem que lembrar que o ato de cuidar vai muito além de ações que envolvem a higiene e o sono na alimentação, né? Cuidar também se refere ao olhar que os profissionais que atuam nas instituições de educação infantil possuem em relação às suas ações no contexto da educação infantil mesmo, né? Como planejar, organizar os espaços, o tempo e, sobretudo, como estes pensam e entendem o que é ser criança. Né? Quando se tem esse olhar, há também uma ação educativa ali, ou seja, uma proposta educacional complementar à família. E eu acho que é fundamental a gente falar, claro que a educação infantil tem várias questões para a gente trabalhar, dá para fazer vários podcasts sobre isso, e a gente vai discutir ainda, vai ouvir um pouquinho alguns especialistas ao longo aqui do nosso canal, mas acho que hoje trazer um pouquinho do histórico, né, de tudo, de como é que se constituiu, o que a gente entende hoje para a educação infantil no Brasil. E como ela ainda, mesmo com já na parte de a gente pensar em a nossa legislação, as diretrizes nacionais estão postas, nós temos aí agora, estamos com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, mas nosso país, desde aí, nós temos os referenciais curriculares para a educação infantil, as diretrizes nacionais curriculares, né, já não é de hoje que se pensa, né, e você olha, tem esse olhar voltado para a educação infantil, né, de como é que você organiza essa etapa de ensino, quais são as sugestões, nós temos uma base, qual é a base nacional que se pensa para a educação infantil, até porque, por mais que ela já esteja desde minimamente 96, né, até 88, a partir da Constituição, dentro da educação, ela, por muitas décadas, estava vinculada à assistência. E esse binômio do cuidar e educar, ele tem que ser reforçado o tempo todo, né, na formação desses profissionais que estão lá na ponta, né, hoje, para estar na educação infantil, para atuar na educação infantil, não só hoje, mas desde da LDB, o profissional tem que ter uma formação mínima, né, o ideal seria a pedagogia, mas a gente sabe que ainda é possível os profissionais com o normal superior ou com o magistério, que era uma etapa que era oferecida no ensino médio, como um médio técnico, né, voltado para a atuação do professor nos primeiros anos do fundamental e na educação infantil. Então, ele precisa ter essa formação. Nós ainda temos, em alguns municípios do país, situações complicadas em relação à formação do profissional, porque, por um lado, você tem a facilitação, aí com a tecnologia facilitou muito, você tem curso EAD, mas até que ponto um curso EAD para uma pessoa que não teve nenhuma formação teórica ainda, né, mais técnica, resolve, dá conta, né, da prática da sala de aula. E esses mesmo com a formação, o chão de sala de aula é um outro podcast, só para a gente falar sobre isso.